Julius Robert Oppenheimer, nascido nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, em 1904, filho de judeus alemães que vieram para os Estados Unidos fazer fortuna com importação de material têxtil. Entretanto, sempre que falamos o nome Oppenheimer, nos vem à cabeça o Projeto Manhattan, ou seja, o desenvolvimento de armas nucleares. E sim, estamos falando do famoso cientista que contribuiu para essas armas de destruição em massa, que foram arremessadas sobre duas cidades do Japão, Hiroshima e Nagasaki, no fim da Segunda Guerra Mundial. Então, esse cientista que estudou em Harvard, alcançando bacharelado em Química e que depois foi para Cambridge estudar nada mais, nada menos do que com Ernest Rutherford, e também que após isso foi convidado a estudar em Göttingen, que no caso é uma universidade lá da Alemanha, e alcançando então seu PhD, foi o responsável pelo desenvolvimento do projeto Manhattan, o que levou à construção lá em Los Alamos de uma base onde foi desenvolvido o teste nuclear Trinity. E vendo então aquela destruição, ele se utilizou de um termo dos livros hindus Bhagavad Gita, onde ele dizia: agora me tornei a morte e destruidora de mundos. Então ele sabia que aquilo que ele desenvolveu iria trazer um desequilíbrio para todo o mundo, uma vez que países que tivessem o controle de armas nucleares poderiam ditar os rumos do desenvolvimento da sociedade. Então ele sabia que o que ele estava criando não era uma coisa tão boa. Tanto é que, após a Segunda Guerra Mundial, ele acaba indo contra o desenvolvimento de outras armas nucleares, como, por exemplo, a bomba de hidrogênio, que é muito mais poderosa que uma simples bomba nuclear, uma vez que a própria bomba nuclear é o estupim dessa outra bomba. Ou seja, ela pode fazer uma destruição muitas vezes maiores do que as bombas que foram jogadas sobre as cidades japonesas. Basicamente, o Oppenheimer ele entra no projeto Manhattan pelo simples fato que um dia o próprio Albert Einstein chega nele e fala: o exército alemão está desenvolvendo uma arma nuclear e vai ser muito perigoso para todo o planeta se um exército tão poderoso e perigoso como o exército alemão pudesse desenvolver essa arma. Seria uma tragédia. Então, ele, junto com um grupo de outros cientistas, começam a desenvolver um processo de geração de um isótopo do urânio, no caso o urânio 235, que era oriundo do próprio minério urânio. Ou seja, utilizava-se o elemento químico urânio e tentava-se gerar o isótopo que é o mais radioativo possível. Ou seja, conseguia-se gerar ali então o isótopo U-235. Que é utilizado para o desenvolvimento de armas nucleares. Contudo, a história do Oppenheimer não gira simplesmente em torno só do projeto Manhattan. Ele também contribuiu bastante com o desenvolvimento da mecânica quântica, em especial quando ele trabalhou com o Max Born, lá na Alemanha, onde ele ajudou a desenvolver um raciocínio conhecido como aproximação de Born-Oppenheimer. No caso, a aproximação de Born-Oppenheimer, ela é muito interessante e sem ela a mecânica quântica não faz o menor sentido. No caso, a aproximação de Born-Oppenheimer considera que nós temos o átomo e o átomo ele é composto por um núcleo carregado positivamente. Entretanto, essa região do espaço possui muita massa e também muita carga positiva em torno de uma
única região, ou seja, é uma quantidade de cargas positivas pontuadas num único espaço. E toda carga negativa, ela se comporta como uma densidade. Então, ela acaba se movendo tão rapidamente que cria uma espécie de uma nuvem eletrônica ao redor dessa carga positiva que é o núcleo atômico. Essa nuvem, na realidade, é a possibilidade de você encontrar um elétron. Então, você vai pontuando todas as possibilidades possíveis de você encontrar o elétron ao redor do núcleo. Todavia, os elétrons eles se movem numa velocidade gigantesca em comparação com o núcleo. Por quê? Porque ele praticamente não tem massa quando comparado com o núcleo. No caso, nós estamos considerando toda a massa do núcleo, com todos os seus prótons e nêutrons, em comparação com um único elétron. Então, é como se o elétron não tivesse massa, é uma quantidade muito pequena. Nós sabemos que o elétron tem massa, mas comparado com toda a massa do núcleo, é uma comparação assim um tanto quanto desleal, porque é muito pequena essa quantidade de massa. E aí, o que acontece? Pelo simples fato de ter menos massa, ocorre o fato de que o elétron pode se mover em uma velocidade muito grande, enquanto que o núcleo não. Então, se faz uma aproximação na qual considera-se o núcleo como uma região estática do átomo e os elétrons uma região que se move. Contudo, qualquer movimento que o núcleo tenha, os elétrons eles respondem instantaneamente, ou seja, eles se organizam ao redor do núcleo. Quer dizer, se o núcleo, mesmo se movendo lentamente, ele se desloca um pouco, os elétrons se organizam. Os elétrons, eles seguem sempre o núcleo. Então, quando observamos o átomo como um todo e pontuamos o núcleo com uma região estática, é como se somente os elétrons se movessem. É como se somente os elétrons possuíssem energia cinética. Então, através dessa aproximação, observem que é uma aproximação, não quer dizer que o núcleo é algo estático, que não possui nenhuma energia cinética, mas é somente uma aproximação. Você consegue ali, então, determinar a energia de uma forma mais facilitada. É mais fácil de você conseguir calcular a energia e também a função de onda do átomo, tomando por base que o seu núcleo, aproximadamente, se encontra de forma estática. Sem esse raciocínio gerado por Max Born e pelo Oppenheimer, não seria possível o desenvolvimento da química quântica e, obviamente, também da física quântica. Então, atualmente, o nome de Oppenheimer está em mídia pelo fato do filme que será lançado, ou até mesmo já pode ter sido lançado, dependendo da época que você está vendo esse vídeo, onde conta a história dele e do projeto Manhattan. Entretanto, o Oppenheimer tem uma importância muito grande histórica também para o desenvolvimento da física e da química quântica. Pessoal, muito obrigado por vocês terem visto esse vídeo. Se for possível, curta o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e também clique lá no sininho para você sempre receber novas notificações de vídeos científicos como esse. Antes de você ir embora, compartilhe o vídeo também, que pode sempre ajudar o canal. Também dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar uma lista de livros que pode ser interessante para você desenvolver mais o seu intelecto científico. Também existe o link, caso você queira comprar esses livros ou até mesmo dá-los de presente para alguém e dessa forma também ajude a desenvolver o intelecto científico das pessoas que estão ao seu redor. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.